Olá pessoal, ainda sobre o assunto do isolamento, vamos conversar hoje sobre o isolamento dos pacientes nos hospitais psiquiátricos. Como que era antigamente o antigo formato dos manicômios e o quanto é importante a gente se conscientizar da importância da liberdade, da importância desse novo momento em que, depois da reforma psiquiátrica, os pacientes estão sendo tratados. Eu sou psiquiatra aqui em Sorocaba, fiz 3 anos de residência acompanhando os hospitais psiquiátricos que ainda existiam, né? Então o primeiro ano foi no Jardim das Acácias, o segundo no Teixeira Lima e no terceiro já começou a ter hospital clínico atendendo os pacientes psiquiátricos. Então eu pude acompanhar por 6 anos os hospitais psiquiátricos aqui de Sorocaba, 3 na residência e 3 trabalhando no Hospital Vera Cruz como psiquiatra assistente. Eu já trabalhei no hospital no processo de desinstitucionalização, que é o processo de saída desses pacientes de volta para suas famílias ou para morar em residências terapêuticas. Os hospitais psiquiátricos têm um histórico de pacientes abandonados, de muitos pacientes em que foram internados por conta de algum surto, mas que mesmo após a melhora desse quadro mental, continuaram morando no hospital por abandono de seus familiares. Portanto, os hospitais começaram a ficar cheios, começaram a ter uma função asilar muito mais do que de hospital. E os pacientes passaram então a morar nesses hospitais. Aqui em Sorocaba foi a região com maior concentração de hospitais psiquiátricos por metro quadrado, porque em São Paulo foram fechados alguns hospitais e esses pacientes foram mandados para cá, assim como de outras regiões do Brasil. Porém, houve um movimento mundial de uma reforma psiquiátrica que no Brasil começou na década de 80 a ficar cada vez mais forte, culminando no fechamento dos hospitais psiquiátricos no momento atual. Porém, a gente precisa entender que isso foi com muita luta, foram muitos movimentos sociais, movimentos entre os profissionais da psicologia e outras áreas de humanas principalmente, que trabalham com saúde mental, que deu-se esse processo de libertação desses pacientes. Os 3 últimos anos do Hospital Vera Cruz já estavam no movimento de esperança, de saída, os pacientes já estavam sendo preparados para essa saída. Então, nesses 3 anos já foi muito mais leve trabalhar nesses hospitais, porque havia uma perspectiva de término desse isolamento. Os pacientes sabiam que estavam sendo preparados para em breve morarem em residências terapêuticas. E o que são as residências terapêuticas? São casas no meio da cidade, em bairros, com até 10 pacientes morando nessas casas, que tem o cuidador 24 horas nas residências tipo 1, e nas residências tipo 2, que são de pacientes mais autônomos, tem cuidador apenas por 12 horas. Mas a maioria tem o cuidador 24 horas, revezado, né, entre 3 turnos. E esses pacientes continuam seus acompanhamentos com os médicos, psicólogos, terapeuta ocupacional, com assistência de assistentes sociais e outros profissionais da enfermagem nos CAPs. Então, os CAPs são Centros de Atenção Psicossocial. São os lugares onde esses pacientes vão passar por consulta, alguns vão fazer oficinas, outros vão passar o dia tendo um funcionamento como se fosse de um hospital dia, com a convivência com outros pacientes e sob a supervisão de outros profissionais. E voltando para a residência terapêutica. E nesse processo, muitos pacientes conseguem agora ter uma vida um pouco mais de autonomia. Os que têm autonomia total, né, saem, pegam um ônibus, vão na igreja de sua religião, vão fazer alguma compra, vão ao CAPS sozinhos, né, e a maioria deles usam um crachá. Então, quando eles estão no ônibus com o crachá, sinalizando de qual residência terapêutica eles fazem parte e de que eles são pacientes egressos dos hospitais psiquiátricos. Então a gente consegue perceber a melhora na saúde mental desses pacientes agora que ele tem escolha do que fazer. Então a gente consegue ver agora a melhora na saúde mental desses pacientes e até na autonomia. Muitos pacientes que antes eram considerados mais dependentes ou sem autonomia, sem capacidade de fazer escolhas e de cuidar de questões pessoais, começaram a mostrar mais habilidade nas relações sociais, a se expressar mais e a ter uma mudança total de comportamento. E fica claro entender agora, com esse momento de quarentena em que nós estamos vivendo, o que o isolamento social pode causar. Os pacientes que moravam no hospital psiquiátrico tinham todos os dias praticamente iguais,
todos os dias intramuros. Portanto, eles não tinham a opção de escolher onde eles vão naquele dia, quem que eles vão visitar, em que lugar da cidade eles vão querer estar. A rotina no hospital era toda condicionada, ou seja, todos os dias eles estavam no mesmo ambiente, com a mesma paisagem e com as mesmas pessoas. E agora, estando nas residências terapêuticas, é diferente. Muitos continuam tendo uma vida mais calma e mais dentro de casa pelo seu quadro mental, mas muitos que desnecessariamente estavam internados nos hospitais já têm uma vida normal, com um cotidiano bem mais variado e com a participação de escolha de suas atividades. E dentro do hospital, a questão da identidade também era muito complicada, porque os pacientes não tinham as suas próprias coisas. Então as roupas que eles usavam eram as roupas destinadas pelo hospital. Cada dia era uma roupa diferente. Eles não tinham um armário para guardar e falar, essa é a minha roupa. Ou se eles ganhassem qualquer objeto ou coisas de comer, eles não teriam onde deixar guardado para dizer, isso aqui é meu. Alguns andavam com alguma mochila o tempo todo nas costas, porque se eles largassem por algum minuto poderia sumir, porque não tinha nenhum tipo de segurança ou privacidade quanto a isso. Então a gente vê o quanto pequenas coisas do nosso cotidiano, que a gente acha que são pequenas, são super importantes para a saúde mental de alguém. Então essa questão do isolamento que a gente está vivendo na pele agora, e essas pessoas viveram anos confinados em hospitais, a questão da identidade, de eles não poderem escolher as roupas que vão vestir, os lugares que vão, e o que é seu e o que é do outro. E ainda dentro da identidade, não haviam espelhos nos hospitais, né? Então, era uma questão de segurança para que eles não quebrassem vidros, mas ao mesmo tempo os pacientes não se viam, não sabiam como é que eles estavam. E havia uma paciente que passava o dia todo encantada com o espelho do retrovisor do carro de funcionários que paravam lá dentro do hospital, porque era uma oportunidade de ela se ver e ela ficava ali bastante tempo agachada olhando no retrovisor daquele carro. Algumas pacientes pediam para tirar foto delas, filmar e aí mostrar para elas, porque era um grande momento de elas verem como elas estavam. Então essa era uma atividade muito recorrente e interessante de fazer no hospital. Inclusive as imagens de algumas dessas filmagens foram autorizadas pelas pacientes para eu fazer documentários a respeito da história do hospital e estão disponíveis neste canal mesmo, Psiquiatria Ilustrada. Então, se vocês forem na playlist de Reforma Psiquiátrica, vão ter alguns vídeos com algumas dessas imagens e com o histórico do Hospital Vera Cruz, que foi onde eu trabalhei. O Hospital Vera Cruz foi o hospital chamado de Polo de Desinstitucionalização de Sorocaba. O que isso quer dizer? Os hospitais que foram fechando, foram transferindo esses pacientes todos para o mesmo hospital, que foi o Vera Cruz, para de lá eles irem para as residências terapêuticas ou para as casas de seus familiares, quem ainda tinha familiar. Então o Hospital Vera Cruz chegou a ter até 500 pacientes internados lá na época em que eu trabalhei. E foi muito interessante acompanhar esse máximo de pacientes que o hospital teve, por conta da transferência dos outros hospitais que fecharam, até o mínimo, até o último dia que eu saí de lá em que não havia mais nenhum paciente. E que tem um vídeo aqui com o vazio do hospital, só as cigarras e os grilos cantando, e os pacientes já realocados em casas e residências terapêuticas. Aí a maior alegria minha foi um dia que eu estava andando pelo centro da cidade e encontrei um casal de pacientes, né? Um paciente e uma paciente que eram do Hospital Vera Cruz, que eles já eram um casal lá dentro mesmo, e continuaram a sua vida fora. Na época eles tinham ido morar em uma casa só deles, e encontrá-los andando na rua para mim foi uma grande surpresa, apesar de ser algo relativamente natural para todo mundo encontrar alguém na rua, mas eles eram pacientes em que eu estava acostumada que eu nunca encontraria eles na rua, porque eles moravam em intramuros e eles nunca saíam para nada. Então foi uma alegria vê-los passeando pela cidade de Sorocaba, escolhendo seus destinos e para onde ir, e poder encontrá-los sem querer na minha rotina. Isso foi um presente muito grande. E aí a gente vai tendo várias outras surpresas, tem histórias maravilhosas que aconteceram após a saída dessas pacientes para a vida em liberdade. Né? Duas delas eu pude acompanhar enquanto eu estava trabalhando no CAPS, puderam reencontrar suas filhas. As filhas puderam reencontrá-las por elas já estarem fora do hospital, filhas que estavam procurando por elas há muito tempo. São histórias muito bonitas, merecem um vídeo para cada uma, mas hoje eu estou passando aqui para a gente fixar a importância da convivência social
para a nossa saúde mental, entender o valor que teve da saída desses pacientes do hospital para uma vida em sociedade. O valor que teve de sair do isolamento para terem mais liberdade. Uma liberdade assistida, uma liberdade amparada, porque tem os médicos, os profissionais, os cuidadores próximos a isso, mas é muito mais do que o que eles tinham já entre muros, sem possibilidade nenhuma de variar a rotina e o cotidiano. Hoje existem leitos psiquiátricos nos hospitais gerais. Então aqui em Sorocaba tem na Santa Casa de Sorocaba e no Hospital Regional, que atende a região de Sorocaba. Além disso, os CAPs 3, eles possuem leitos. Então o Centro de Atenção Psicossocial, que é onde os pacientes fazem o seu acompanhamento psiquiátrico, psicológico, usual, também possuem leitos para internação para os pacientes que estiverem em crise. Então, se tem um paciente com risco suicida ou um paciente que esteja delirante, psicótico, distorcendo a realidade, se sentindo perseguido e ouvindo vozes, tendo alucinações visuais e auditivas. Ou seja, esses pacientes que estão em risco para si mesmo e para os outros, eles precisam de uma internação para serem tirados da crise, para quando estiverem bem novamente, voltarem a acompanhar normalmente pelo CAPS. Mas então, atualmente, no momento de crise, o paciente vai internado nesses leitos em hospitais clínicos ou nos leitos dos CAPs. O paciente pode ficar o quanto tempo for preciso, de um mês, uma semana, dependendo do caso, é um tempo diferente. Porém, remetida esta crise, o paciente estando novamente no seu eixo, estando novamente dentro da sua normalidade, ele pode e deve voltar a morar em sua casa e continuar o acompanhamento ambulatorial. Então, esta foi a reforma psiquiátrica, de tirar um paciente permanentemente de hospital, tirar o paciente da condição de morador, só porque em algum momento da vida dele ele teve um período de surto psiquiátrico. Muitos já estavam fora de surto há muito tempo e não havia justificativa para ficarem morando em um hospital. Porém, tem muita coisa para melhorar dentro dessa reforma psiquiátrica. É preciso investimento em profissionais e na estrutura e no número desses serviços, como os CAPs e residências terapêuticas, além de outros fatores que fazem parte da RAPS. A RAPS ela é a Rede de Atenção Psicossocial, que é esta rede substitutiva aos manicômios. E ela inclui os CAPs, as residências terapêuticas, porém teriam outras estruturas que fazem parte dela que não estão presentes na maioria dos lugares, que é uma atenção à parte cultural e de convívio, né? A parte de saraus, de manifestações artísticas, para que os pacientes possam também exercitar esse lado mais lúdico, não apenas um tratamento médico como opção de convivência com os outros pacientes e com os profissionais. Porém, com a sociedade entendendo e incorporando esses pacientes novamente em seu cotidiano, isso já é uma possibilidade de terem dias mais coloridos. Então esse vídeo foi para explicar a importância da desinstitucionalização, principalmente para os pacientes que tiveram essas portas abertas para o mundo novamente, e também para nós, para lembrarmos que existem sim fases da vida em que a gente pode ficar vulnerável e qualquer um de nós pode precisar de uma atenção à nossa saúde mental em algum momento pontual de nossa vida. O que não quer dizer que isso vai invalidar e desvalidar a nossa pessoa para sempre. Isso é uma coisa que todos nós estamos sujeitos e todos nós devemos cuidar pontualmente naquele momento em que precisamos de atenção, para depois voltarmos ao nosso dia a dia usual, à nossa liberdade e à nossa vida. Então fica aqui grifada essa importância da liberdade, e agora que estamos vivendo esse isolamento social é apenas um lembrete de que realmente para eles foi uma vivência de isolamento e confinamento muito maior do que toda essa que estamos podendo viver e de que podemos imaginar. E que bom que isso é um passado, que eventualmente, infelizmente, algumas pessoas voltam a querer um retorno do antigo modelo, mas eu acho que cada vez mais fica remota essa possibilidade, pois todos estamos sentindo na pele que para termos saúde mental, o isolamento não combina com isso.
salvo os momentos críticos de internação em que a pessoa precisa ser protegida de si. No dia a dia, a liberdade ela é fundamental. Fica essa reflexão, sugiro esses vídeos aqui do canal também feitos por mim sobre a história desses pacientes, que são pessoas maravilhosas e incríveis. Vale a pena acompanhar. Obrigada!